Hoje a gente vai falar sobre erros que os terapeutas cometem que afugentam os clientes, né? A gente sabe que para ter sucesso como terapeuta hoje, é muito importante a gente saber divulgar o trabalho nas redes sociais. E hoje o Instagram é uma rede social que a maioria das pessoas usa para fazer divulgação do trabalho. Só que tem pessoas que, na tentativa de usar o Instagram para atrair pessoas, para atrair clientes, acabam afugentando. Acontece justamente o contrário. Então, eu chamei Letícia hoje aqui, que é uma amiga minha já de muito tempo. Ela é especialista em ajudar terapeutas a ter sucesso, né? Ela é mentora. É isso, Letícia? Mentora de terapeutas? Isso mesmo. Então, Letícia é mentora de terapeutas. Ela ajuda terapeutas a alta agenda, a ter sucesso, a criar produto, enfim, a vender produtos, infoprodutos, e ela trouxe esse tema hoje para a gente sobre esses 5 erros que são comuns que os terapeutas cometem, que levam a afastar os clientes. Então, deixa eu chamar você aqui no Instagram agora, você está aqui já no Facebook e no YouTube, eu tenho que colocar você aqui para dentro da live. Vê se você consegue solicitar. Ah, já solicitou. Solicitei. Transmitir ao vivo com Letícia. Pronto. Aceitou aí? Yes! Agora sim. Pronto, estamos aqui. A gente está ao vivo aqui, Instagram, Facebook e YouTube. Então, qualquer coisa, se a gente se complicar um pouco, deixa eu baixar aqui o volume total do celular. Ele aumentou aqui sem sem eu pedir. Sim. Pronto, E aí, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, André e meninas e meninos. Que massa esse convite. Obrigada pelo convite, adorei. E a gente escolheu esse tema que é bem uma coisa que eu estava super afim de falar, de novo, com a minha galera. Eu chamo elas de holísticas, né? As loucas holísticas, que adoram coisas terapêuticas e místicas e espiritualidade e tudo mais. E ontem mesmo eu estava falando, nossa, eu quero falar com vocês sobre os erros que vocês cometem aqui no Instagram. Então, o convite do André foi super conectado com esse papo que eu já queria ter com vocês. Maravilha. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre isso, então. O que é que você... Que mara! Pra gente, né? Bom, então, assim, como o André falou, né? Às vezes a gente quer ter resultado, e aí, na tentativa de obter esse resultado, a gente acaba afastando as pessoas ao invés de atrair, né? E o terapeuta, especialmente, porque eu já conheço muito bem as minhas veinhas. Quem é veinha aí no Instagram, coloca aí no chat para eu saber. Já conheço bem as minhas veinhas que tem medo de vender, tem vergonha de cobrar, tem dificuldade de falar de venda, de oferta, dessas coisas todas. E aí, o que a gente tem que cuidar muito, né? Embora o Instagram seja uma rede social, né, para a gente socializar com as pessoas, se você está ali para divulgar o teu trabalho, você precisa vender, né? Ninguém vai te dar dinheiro só porque você é legal e tem uma carinha querida e você é fofa e fala coisas belas no Instagram, né? A gente precisa também ter estratégia. Então, eu sempre falo de um jeito bem brincalhão, assim, que é para a gente descontrair mesmo e trazer uma leveza para um assunto que para muitas pessoas nessa área é um assunto, às vezes, difícil, pesado e etc, né? Então, especialmente para quem está começando. Então, eu não estou vendo a galera aqui do YouTube, mas para quem está lá no Instagram, responde aí para mim se você está começando ou se você já atende, já é terapeuta, etc. Ou talvez até muitas pessoas atendiam no presencial e por causa da pandemia migraram para o digital. Só para eu entender um pouquinho aí quem é que está nos acompanhando, para entender melhor um pouquinho de vocês. Mas aí eu falei do YouTube, tá? Eu olho aqui do YouTube. Aí eu falei para o André, vamos falar aí dos erros, os 5 erros principais que o terapeuta comete no Instagram e que faz, ao invés de atrair, afastar o cliente.
tá? Então, ó, tem várias pessoas aí que estão começando, tinha gente que já estava no presencial e agora migrou, alguns vão começar, então já vão começar direitinho, né, André? Vamos começar bem, né? Vamos começar bem, né? Se a gente souber o que não fazer, já ajuda, né? Sim, eu sempre falo isso, né, que teve uma vez que uma amiga minha falou assim para mim, lá em 2019, ai, porque eu acho que você não deveria falar das coisas negativas, você não deveria falar das coisas que as pessoas não devem fazer. A gente tem que falar do positivo, motivar as pessoas e tal. E daí eu falei, isso é, de certa forma, uma fuga da realidade, né? Porque eu tenho que saber o que não faço de jeito maneira para né, para eu entender o que é legal de fazer. Então, as 5 coisas que eu trouxe aqui são as que mais acontecem, mas tem muito mais, tá? Vou falar as principais. A primeira delas é o que as minhas veinhas já sabem, que é tentar vender a ferramenta. Ficar falando da ferramenta o tempo todo. Ah, compre a sessão de EFT, por exemplo. Sem explicar para a pessoa para que serve a EFT. Para que muda na vida dessa pessoa, né? Então, o primeiro erro é tentar vender a ferramenta e não a transformação. Quando você é um profissional especialista na ferramenta, como o André, por exemplo, o André vai falar de EFT e ele vai vender EFT para pessoas comuns e para profissionais, que é o que o André faz, não é?